E aí, tudo bem? Fala, Cauê, beleza? Beleza, tudo certo. Sua imagem está carregando ainda. E aí, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo certo. Você? Rapaz, é uma satisfação ter você aqui no programa da Lente para bater um papo com a gente, com nossos espectadores aqui no Instagram, né, e telespectadores também na televisão, contar um pouco da sua trajetória, da sua carreira, novos projetos, contar um pouco também do que você já fez na televisão. É uma satisfação para a gente. Obrigado, obrigado. Você consegue me ouvir direito? Consigo, estou te ouvindo perfeitamente. E você me ouve? Sim, sim. Cauã, você é bastante novo, né, Cauê? Sim, eu fiz 18 anos esse ano agora, dia 19 de fevereiro. Então, tão jovem, já com uma carreira tão até consolidada na dramaturgia, você já fez algumas novelas, fez algumas participações bem expressivas. Você esperava isso tudo? Não, então, todo esse meu começo, né, no mundo artístico, ele foi bem inesperado no total, assim, principalmente pela forma como eu comecei. Normalmente o pessoal começa pelo teatro, depois vai para o cinema, e aí TV, ou então TV e depois cinema. Eu comecei direto na TV, na verdade comecei direto no cinema, fui ao ar na TV e só vim fazer teatro em 2018, por exemplo, que, sei lá, na verdade tem menos de um ano que eu fui fazer teatro pela primeira vez, assim. Então eu nunca imaginava que eu chegaria perto de atuar ou qualquer coisa assim. Na verdade, eu tinha um sonho de ser jogador e eu investia muito nessa questão de virar jogador de futebol e tudo mais. Eu achava que eu seria um jogador, tinha posição e tudo, treinava. Só que eu acabei tendo essa oportunidade graças a coisas que meu irmão fazia. O meu irmão também é ator, já fez novelas e Sim. tudo mais. E ele sempre indo, aquilo foi uma coisa que me chamava a atenção. Eu queria olhar aquilo de mais perto e tudo mais, queria entender como é que funcionava aquilo. E sempre me chamavam, só que eu ficava naquela, assim, eu era muito tímido, então eu ficava naquela assim do não, não vou, acho que não é pra mim, que não sei o quê. Até que um dia me chamaram e eu falei, ah, vou. Fiz o teste e tudo mais, passei, que foi para um filme chamado Totalmente Inocentes. Dali pra frente foi só coisas assim, com muito trabalho, claro, mas que algumas foram bem inesperadas, né? Nunca eu Aham. imaginava ficar numa novela das 8, terminar do jeito que eu terminei. Nunca que eu imaginei ficar numa série por anos nessa série e a série ter esse destaque todo. Nunca que eu imaginei que ia conseguir chegar nessas paradas. E, na verdade, eu ainda não cheguei. Eu ainda quero chegar a muita coisa, né? Tá certo. Olha só, para vocês que estão entrando agora, tá? A nossa entrevista é com o Cauê Campos, ator, fez vários personagens importantes na televisão. A nossa entrevista é para o programa Na Lente, está sendo uma entrevista live. Em breve, essa entrevista também será disponibilizada nos nossos arquivos, nas nossas redes sociais. E hoje, nesse bate-papo bem descontraído, eu converso com o Cauê Campos, que está revelando alguns segredos, né, alguns caminhos, inclusive, do sucesso dele. Como você disse, Cauê, você não pretendia seguir essa carreira de ator, né? Mas as coisas deram tão certo, o seu talento foi tão bem aceito, né, e reconhecido, que você interpretou, como você está falando agora, né, uma novela das 8, um personagem que cresceu ao longo da dramaturgia, e você se conseguiu, aliás, você se revelou ali um excelente ator. Você já tinha essa pretensão de crescer com aquele personagem ou foi uma surpresa para você? Que foi o Então, feijão, não é? isso, foi o feijão. A novela, na verdade, tudo que levou até ali, na verdade, eu sabia pouco sobre o meu personagem desde o primeiro capítulo, assim, desde a preparação. Eu não tinha muita informação sobre ele. A gente, na verdade, a equipe toda, a gente quase não sabia se ele teria pai, se ele teria mãe, qual seria o nome verdadeiro dele, porque afinal ninguém se chama Feijão. É, E foram coisas que a gente só foi meio que entender assim com o passar do tempo, né? A gente começou a gravar em, não lembro se foi setembro, por aí, de setembro até novembro. A novela estreou em novembro. A gente já tinha, quando foi ao ar, já tinham alguns capítulos gravados com minutagem certa e tudo certo.
Só que aí, por exemplo, a gente gravava sem ter ido ao ar ainda, no caso, né? Sem saber como que a novela bateria no ar. Então, normalmente a gente teria que ter, sei lá, 1h30 de capítulo. E às vezes a gente gravou o capítulo todo e ele tinha, sei lá, 1h40, 1h45. E nessa eles têm que reduzir para bater ali certinho 1h30. E aí algumas cenas minhas estavam sendo cortadas, de outras pessoas também, para poder caber a novela certinho. E eles botavam as partes mais importantes que eu aparecia, as partes que não poderiam faltar mesmo para a trama, e jogavam. E a gente foi indo, gravando, eu ia fazendo sempre aqueles pedacinhos, pouquinho em pouquinho. E a gente, desde a preparação, não sabia, e aí, quem são meus pais? Será que eu moro nessa cidade? Será que eu tenho casa? Será que eu moro com alguém? Como que é isso? E aí, já no capítulo 60 e poucos, por aí, alguém da produção chegou para mim e disse assim, eu estava indo pro estúdio, foi uma das primeiras vezes que eu estava indo gravar no estúdio, alguém chegou, botou a mão no meu ombro e falou assim, olha, Cauê, você vai ter um grande destaque na novela daqui para frente, viu? Eu olhei e falei assim, sério? Falando, sério. Eu falei, tá, obrigado, tomara, né? Eu espero. A gente estava esperando sair um bloco novo de capítulos. E os atores recebem o bloco depois da produção, né? A produção recebe o bloco primeiro. E aí eu fui gravar, esqueci até daquilo, e quando eu voltei, eles falaram, né? Eu fui olhar lá, fui ler, e quando eu li, tava que eu desaparecia. Aí eu cheguei pra essa Não. pessoa e disse assim, nossa, mas que destaque, né? Agora que eu ia aparecer, eu desapareço? Como é que é o negócio? E aí, dali pra frente, eles falaram, não, calma, que isso aí é só o início. E eu desaparecido, ainda tinha algumas cenas, dali pra frente, desde a época que eu desapareci, fui levando, gravando e tudo mais, naquela correria de gravar todo dia, e eu falava, cara, é isso que eu tô gostando, é isso que eu quero. Eu lembro que antes de chegar nesse destaque, se eu tivesse uma cena onde eu não falasse nada, mas se eu tivesse que, tipo, só olhar para alguma coisa, ou então se eu só falasse, seria coisa tipo, Seria um aprendizado, né, para você sim, já estar sim. ali atuando com gente fera, já seria um aprendizado. Já. E aí, quando eu fui poder fazer cenas com pessoas que eu admirava, que eu comecei a gostar ali, que eram o Tony, a Lilian, o Bruno, o Dumas Corpes, a Isabela Garcia, que já me conhecia de outra novela, mas que estava sempre minha mãe ali. Quando eu pude fazer cena com eles, eu olhei assim e eu falei, cara, eu quero fazer bem também. Eu quero que essa cena seja maneira. Para que eles gostem, para que eu goste, para que todo mundo está assistindo goste, para quem está em casa goste. Então, quando eu fazia essas cenas, receber o elogio dessa galera depois, tipo, caramba, cara, gostei dessa cena, pô, ficou maneiro. Caramba. Isso é uma coisa que eu não imaginava. E aí o que a galera foi falando depois foi quase uma consequência dessa doideira, né? De eu chegar ali e falar, não, vou me entregar, vou fazer isso aqui ao máximo e vamos lá. Bacana. Para vocês que estão entrando agora, a nossa entrevista live é com o ator Cauê Campos. E, pessoal, não deixa de mandar pergunta, tá? À medida da nossa conversa aqui, do nosso bate-papo, nós vamos dando oportunidade para responder também algumas perguntas dos espectadores. Cauê, como surgiu o convite para você atuar na novela O Sétimo Guardião? Então, eu estava fazendo um curso de teatro aqui no Rio de Janeiro. Esse curso de teatro já até acabou, ele mudou de nome, depois acabou e hoje ele continua já com outras pessoas dirigindo, mas tem outro nome e ainda é no mesmo lugar. Assim. Eu chamava Casa, que era a Casa de Artes Aguinaldo Silva, que é o autor da novela, e eu estava fazendo o curso, eu era um dos atores, assim, tinha um pouco, eu fazia turma de criança, na Infanto Juvenil, e tinha poucas pessoas ali, ainda não tinham feito nada, a maioria da galera já tinha feito algumas coisas, e a gente queria ir, eu tinha alguns amigos que faziam, me convidaram e falaram, Cauê, vamos fazer esse curso, parece ser maneiro, pá? E eu fui, esse curso era em Copacabana, com a professora chamada Júlia Carrera, e eu fazendo o curso ali e tudo mais, o Agnaldo iria assistir no final, tipo, no último dia o Agnaldo iria assistir. E aí a gente trabalhando numa peça, era uma peça toda de esquetes, um infantil todo de esquetes, e eu com alguns amigos que eu já conhecia, a gente montou uma parada, tipo, mega engraçada, mega zoeira e tudo mais, e a gente falou assim, pô,
vamos fazer, no final o Agnaldo vai ver, né? Aí falaram assim, cuidado com o que vocês vão escrever, porque no final o Agnaldo vai ver. Ele falou assim, é verdade, a gente não pode pegar tão pesado, porque corre risco aí. E aí a gente escrevendo isso tudo, fizemos a apresentação, ele assistiu, disseram pra gente que ele gostou bastante. Ele chegou pra gente, assim, mas ele, tipo, agradeceu, ele falou, parabéns, aí entregaram os certificados, ele, parabéns, ele é um senhor muito educado, então, tipo, ele, tudo bem. O Patrício, que é um grande amigo dele, era muito companheiro da gente, e o Patrício, nossa, o Patrício falou, olha, ele é um português, né? Ele disse, olha, gostou bastante, está muito feliz com o que vocês estão fazendo. Eu disse, nossa, obrigado, Patrício. E eu fiz esse curso um ano, fiz de novo. Quando eu fiz esse curso mais uma vez, eu estava ficando um pouco mais velho para a turma do Infanto Juvenil, só que eu ainda era muito novo para a turma dos adultos. Até que um dia meus pais esqueceram de me buscar, então eu assisti a turma dos adultos, porque era meio que à noite, eu assisti a turma dos adultos e pedi a essa professora, a Júlia Carrera, falei, Júlia, será que um dia eu posso assistir, tipo, ir pro palco? Ela disse assim, claro, um dia você assiste, sobe aqui e vem ver como é que é. Eu falei, beleza. Eu assisti, fiz um outro dia e ela disse para mim, Cauê, queria convidar você para fazer também a turma dos adultos. Então eu dividia entre adultos e infantil, né? Bacana. Estava nessa. Eu entrava às 6, saía 10, 11 e meia, por aí, fazendo 10h40, por aí, fazendo essas aulas. E nessa o Agnaldo sempre assistia no final do ano e ele sempre elogiando e tudo mais. E aí falaram, olha, o Agnaldo tá escrevendo uma novela. Dizem que ele quer que você, de repente, faça um teste para algum personagem e tudo mais. Ou, de repente, já é o personagem. Mas é aquilo. Não foi ele diretamente que disse. Foi a galera que estava em volta que falava isso. Eu nunca fui de acreditar muito na galera que estava em volta. Até que um dia chamaram para o teste. E aí falaram, ó, vai lá fazer o teste, você vai curtir, vai na boa, vai tranquilo. É o lance do Aguinaldo, pode ir. E aí eu fui, já estava meio confiante, mas mesmo assim estava sempre com o pé atrás, porque eu falava, a galera disse, mas não posso acreditar 100%. Tem que fazer da mesma forma como se eu não soubesse de nada, porque realmente eu não sabia. Então eu entrei, fiz o teste e fiquei direto. E deu certo, né? Tudo certo. O Cauê, o Celo Gaiter, ele pergunta se você tem algum projeto para a próxima novela. Então, eu estava com um projeto agora, há pouco tempo, que a gente ainda não pode comentar muito sobre ele. Era um projeto de TV, só que devido a tudo que aconteceu nessa quarentena, esse projeto teve que ser adiado por um tempo, mas a gente espera que dê tudo certo, que isso passe logo e que a gente volte mais na frente. Esse projeto é para a Rede Globo mesmo? É uma Não, novela? não, é para TV a cabo. Mas a gente ainda não pode revelar muito, mas tranquilo, mais na frente a gente já vai poder estar vendo o jogo. Tá certo. No seu currículo você tem 3 novelas, Cauê? Não, na verdade eu tenho. São três, mas assim, na verdade são 5 novelas. Né? Eu fiz Avenida Brasil, que foi uma participação, mas durou uma semana. Foi minha primeira novela, assim, mas a gente Sim. teve fala, tava ali gravando naquele sol quente, toda a gente conta, bota ela lá. E além de Avenida Certo. Brasil, eu fiz Lado a Lado, onde eu tive um destaque bem legal, acabei levando o Emmy junto com todo mundo como melhor novela. E também tem Babilônia, Totalmente Demais, que está reprisando agora. E Sim. também, por último, o Sétimo Guardião, que foi a quinta. Então, desses personagens, o que que você pode avaliar para a gente? Qual foi o personagem que você mais gostou de fazer? Assim, cada personagem foi totalmente inesperado em alguns sentidos. Por exemplo, o Feijão no último, eu nunca queria esperar terminar a novela da forma que eu terminei. Eu nunca queria imaginar que a cena de um último capítulo de uma novela das 8 seria eu ali, né, fazendo tudo que tinha que fazer. Aham. Eu nunca imaginei que uma novela iria aparecer fim e era eu que estava lá. Nunca. E quando eu fui fazer esses personagens, cada um ele foi inesperado de uma forma. E quando, para mim, assim, eu tenho um apego muito grande com os personagens de novela, um dos que eu mais gosto, inclusive guardo recordações dele física, né? Tem uma bola de futebol que eu ganhei dele, que é o Elias, da minha novela que eu fiz Lado a Lado. E foi uma novela onde a gente levou um Emmy,
E era uma novela que ela, para mim, assim, ela foi muito além de muita coisa. E eu costumo brincar que às vezes ela foi além do próprio tempo dela. É uma novela de época que a gente tinha uma pegada e uma história muito boa, uma história maravilhosa. E eu tive professores que a vida me jogou assim ali na mão. E eu fiquei, cara, é surreal. O meu avô de consideração na novela era o seu Milton Gonçalves. O meu padrasto era o Lázaro Ramos, a minha avó era a Patrícia Pilar, minha mãe era a Camila Pitanga. Foi uma escola para você, né? Quando a gente fera, assim, uma responsabilidade também muito grande, né? Sim, e eu tinha, sei lá, 11, 12 anos, ou menos até, fazendo essa novela. E, cara, era tudo que eu amava, assim. A equipe era 100% junta, porque às vezes a gente trabalha e a gente vê que às vezes a equipe separa algumas coisas, né? Tipo, ó, a figuração come pra cá, o elenco come pra cá, o horário disso é isso. E, cara, lado a lado era definitivamente todo mundo junto, porque tava todo mundo no mesmo projeto, era todo mundo do início ao fim. Eu lembro que a gente sentava na mesa, tá fulano aqui, come aqui, pega aqui, não sei o quê, junto com não sei o Nossa, quê. Cara, era maravilhoso. E deu super certo, legal. mano. Bom meme. E, cara, o Elias, pra mim, é um dos meus melhores personagens, assim. Foi um dos que eu mais me apeguei. Legal. Olha só, a Cristina Bauman, ela pergunta se você faria uma novela bíblica. Cristina, que popularmente eu conheço como Taninha. Um beijo, Taninha. Então, eu sempre vejo desafio em tudo que chamar. Eu quero ver se for uma proposta maneira, se a gente tiver um personagem legal, um personagem que possa desenrolar, a gente vai. Eu tô aberto a qualquer possibilidade. E eu tenho até uma galera muito boa, parceiros meus que já fizeram novelas bíblicas, e eu assim, eu não sigo religião, mas eu acho maneiro, cara, tem essa vontade, sabe? Se for novela bíblica, eu tenho muita vontade real de gravar uma novela meio que anos 70, 80. Assim, tem essa brisa que eu falo, nossa, um dia eu quero gravar uma novela assim e um filme que seja na época da Segunda Guerra. Não sei por quê, mas eu tenho essa doideirinha na mente. E acho que uma novela bíblica seria maneiro. Legal. Olha só, o Marcelo, ele pergunta aqui, até pede para você dizer a verdade. Você sabe se a Mariana Rui Barbosa, ela foi vetada mesmo no final da novela por causa um problema na época? Aconteceu isso na novela? Então, não, na verdade, assim, muitas das coisas, a gente lá na novela, a gente zoava muito, porque a gente lia o que saiu nos jornais, o que todo mundo comentava, a gente lia as coisas, é sério, tinha vezes que a gente se juntava para ler, falar, gente, vocês estão vendo isso? A gente fala, é verdade, vocês estão vendo. E, assim, o que aconteceu foi, a gente tinha um final escrito, que foi ao ar pra gente lá, pra equipe, só que a gente achou que esse final tava maneiro e que a gente já ia começar a gravar, inclusive já estava tudo pronto para ele ser gravado. A gente, por exemplo, a gente recebeu um roteiro toda quinta, e o roteiro era de domingo a sexta, de domingo a sábado, só que a novela acabava na sexta. E a gente Sei. não sabia, né, quem queria gravar, até que chegou esse capítulo final, e que ele ia terminar de um jeito, que era da mesma forma praticamente, eu e a Marina ali, com a passagem de tempo e tudo mais, e era assim, era a mesma coisa praticamente. Só que teria um destaque da Marina em uma coisa, que era ela entrando na fonte, enfim. O que aconteceu foi que esse final acabou vazando. A gente não sabe se foi alguém de dentro ou se foi alguém que foi lá algum dia, porque tinha uma galera que ia, fotografava, tinha uma galera que fazia algumas coisas. Então a gente não ficou sabendo. E a gente tinha esse final e ele acabou vazando, que era o final desse, que todo mundo comenta, que geral sabia, que era a Marina na fonte e tudo mais. Como esse final vazou, imagina, não ia ter muita graça você já saber na segunda-feira o final da novela de sexta. E É, aí a gente foi, tudo mais. Eu lembro que o final da novela mesmo, o que vocês acompanharam, que foi ao ar, só quem sabia era eu, o diretor-geral, o diretor que dirigiu a cena, quem escreveu a cena e a Marina que ficou sabendo, não sei se foi antes, não sei se foi, porque ela ia gravar essa cena e já não precisou mais gravar, que era uma cena que ainda ia vir gravar e não precisou mais. E esse dia a gente gravou na sexta-feira mesmo, que estaria indo ao ar à noite. A gente gravou até 2 da tarde, estava indo ao ar 9 horas. e você